como os judeus serão salvos. Vai acontecer um avivamento com os judeus. O Senhor Jesus vai vir novamente para os judeus, explicar novamente o evangelho para eles. Ultimamente tem levantado-se esse debate, né? A igreja substituiu Israel. A igreja deixou as promessas de Deus sobre aquela nação de Israel, sobre o povo de Deus, foram anuladas e a igreja passou a ser a detentora de tudo isso quando os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Eu fiz um vídeo explicando como que isso não é verdade, uma igreja não substitui por completo Israel, e vai aparecer em algum canto aqui desse vídeo, você só vai clicar aí nesse cardzinho, tá bom? O vídeo tá muito bom, gente, sério mesmo, tá? Mas você só vai assistir ele depois que você assistir esse vídeo, tá? Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho para você não ficar de fora de nada disso. Eu me chamo Pedro, eu sou pastor e esse é o Boa Teologia, que tem o propósito de esclarecer assuntos de uma maneira simples e tranquila que você vai compreender da melhor forma possível. Então, como que os judeus serão salvos e alcançados pelo Senhor? Se as promessas de Deus a respeito da nação de Israel, a respeito do povo de Deus, ainda estão sobre eles, e a igreja também vai fazer parte disso, e eles junto com a igreja vão viver isso, como que isso vai acontecer? Muitas pessoas não sabem, mas um judeu ortodoxo hoje, até o que não é ortodoxo, obviamente, ele não crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Na verdade, muitos judeus compartilham da ideia de que Jesus foi um simples profeta. Alguns judeus, eles até acreditam que Jesus ele foi meio que um impostor, digamos assim. Existe uma amizade muito grande entre a igreja e Israel hoje em dia, principalmente por conta do Ocidente, até um pouco por conta de muitas igrejas no meio neopentecostal e tudo mais, de se judaizarem demais. Assim, tem pastor que celebra ceia com kippá, né? Tem aquela coisa toda. Tem até denominações que guardam o sábado, esse tipo de coisa. Então existe no meio evangélico hoje um grande envolvimento com a cultura, tá, do povo judeu e obviamente essa admiração pelaquela nação ela ganhou muita força. É muito comum caravanas de evangélicos lá para Israel, para Jerusalém, não somente para ver os passos ali do Senhor Jesus Cristo, mas também para relembrar um pouco da história daquele povo ali no Antigo Testamento, como isso nos impacta. Nós não temos como fugir, pessoal, do fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é judeu. Nós não temos como fugir que o evangelho foi a partir daquele povo, Deus chamou aquele povo e a partir daquele povo o Senhor Jesus Cristo veio e nos alcançou. E sim, como eu falei no vídeo que eu gravei, tá aqui na descrição, talvez você já viu aí quando apareceu. O Senhor Deus, ele não desistiu da nação, porque o Senhor Deus nos mostra que ele fez promessas eternas para aquele povo e o Senhor Deus, ele não volta atrás daquilo que ele promete. Mas a grande pergunta e é aqui o ponto que muitas pessoas se enganam e que muitas pessoas erram, quando elas param para pensar como que esses judeus eles vão ser alcançados novamente pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos deixa clara que esse povo vai ser salvo, que esse povo vai ser alcançado. Israel, Jerusalém, ele é o palco exatamente da maioria dos eventos escatológicos. Então, como que esse povo vai ser alcançado? O primeiro ponto que você tem que entender é: não existe salvação se não for por meio de Cristo Jesus. Ninguém pode ser salvo se isso não acontecer por meio de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que não há um outro mediador senão o Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém quer ser salvo, seja judeu, seja grego, seja qualquer outra pessoa, essa salvação ela só virá por meio de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender e deixar muito bem estabelecido na nossa mente, no nosso coração, é que quando os judeus forem alcançados por Jesus Cristo, isso precisará acontecer por meio realmente, né, do que a Bíblia nos deixa claro, que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então os judeus irão precisar confessar, crer e se converter em a Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a Bíblia nos mostra isso. O avivamento que vai acontecer, é assim que eu interpreto, com os judeus, é um dos eventos que a Bíblia deixa escrito.
Assim como o Pentecoste, o avivamento do Pentecoste, a Bíblia deixou lá em Atos, né, relatado, e o que vai acontecer com os judeus também está relatado. Lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz assim, ó: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, com quem pranteia o filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, o que é que a Bíblia está narrando aqui? A Bíblia está exatamente narrando o fato, ou o momento, em que o povo judeu, o povo da nação de Israel, eles vão olhar para Jesus Cristo e eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles. Ah, pastor, então significa que que o Senhor Jesus Cristo vai vir de novo? Gente, a segunda vinda de Jesus Cristo é para resolver o problema. É para chutar o pau da barraca, acabou tudo e vamos seguir aqui para a glória eterna, milênio e tal. Aqui eu acredito, a interpretação que eu faço biblicamente disso daqui é que claramente o povo judeu, eles vão de alguma forma, seja por meio da pregação do evangelho por nós, gentios, ou não sei, mas eles vão entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas e vão se arrepender e vão ser salvos. E isso deve ser encarado exatamente como uma salvação do Senhor, um cumprimento da promessa de Deus sobre aquele povo, sobre a salvação que veio para eles através do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? E aí você pergunta assim: ah, então quem são os judeus que vão ser salvos? Os judeus que vão ser salvos são os que já morreram, os que ainda vão morrer, como é que vai ser, como é que vai acontecer? Ah, o cara morreu hoje, só por ser judeu ele vai ser salvo? Gente, como eu falei no começo do vídeo, não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Então, aquelas pessoas, seja judeu, seja grego, seja muçulmano, seja egípcio, seja qualquer pessoa que morre sem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sem ter nascido de novo, essa pessoa, ela não vai herdar a vida eterna. Isso é fato. Então, a nossa condição étnica, ela não nos garante uma salvação. Até porque Paulo vai falar lá no livro de Filipenses que a circuncisão é agora no coração, não é mais uma marca no corpo. A marca no corpo dos judeus é apenas uma lembrança da tradição, da etnia de quem eles são. Então, quem são e quais são os judeus que vão ser salvos? Lá em Isaías capítulo 10, versículo 22, diz assim: embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante justiça. Isso aqui é uma passagem que está na versão NVI. Agora, olha esse mesmo versículo na Almeida Corrigida Fiel. Olha como é interessante essa tradução. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Olha como o verbo aqui é diferente, se converterá. Então, quem vai ser salvo é exatamente o remanescente. Existe uma promessa de Deus. Por quê? Porque eles são um povo eleito. O Senhor Deus disse para Abraão que ele ia dar uma nação para Abraão e que ia, através dele, eleger um povo. Por isso o Senhor garante que haverá uma conversão no povo judeu. Então será o remanescente. Acredito eu e me permito interpretar a partir deste versículo que aqueles que estiverem vivos, né, quando esse momento, essa salvação, o alcance do Senhor Jesus Cristo vier sobre essa nação, serão aqueles que irão entender e se converter ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e assim serão salvos. Muitas pessoas falam de um grande avivamento na nação de Israel. Eu compartilho desse entendimento. Eu acredito que Deus ele vai trazer um grande avivamento. E não é à toa que a igreja hoje ela tem direcionado seus olhos para Israel. A Bíblia diz que nós devemos orar para que haja paz de Israel. Infelizmente, a nação de Israel nesse momento está passando por uma tremenda guerra. Nós precisamos orar para que haja paz naquele lugar. Também orar pelos iranianos e qualquer outro povo que possa estar entrando em guerra, que o Senhor tenha misericórdia. Mas nós primeiramente temos que orar pelaquele povo, para que eles sejam alcançados e eles consigam ver e entender que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da vida deles.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, de curtir. Gente, comenta a tua opinião. Pelo Discord, de tudo que tu falou, então comenta disso aí, tá? Compartilha, manda pros seus amigos, manda aí no grupo da igreja. E não deixe de se inscrever no canal. Não sei quando esse vídeo for postado, eu já terei batido a meta, mas nós estamos tentando chegar à meta de 500 seguidores, tá bom? Falta pouquinho, eu acho que deve estar faltando no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, em torno de 25 a 23 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito e você curte esse canal, se você curte o que a gente fala aqui, não deixe de curtir e de se inscrever nesse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida.